Nós te pedimos, ó Pai, que cada coração aqui presente nessa noite, dentre esses dias de tabernáculo, que cada coração esteja pronto para receber aquilo que Tu tens para revelar a nós. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Hag Sukkot Sameach. Aleluia. Aleluia. Shabbat Shalom. Hoje é um Shabbat especial, porque é um Shabbat que está dentro dos dias de tabernáculos. E hoje a porção que nós lemos não é naquela continuação, é uma porção especial de Sukkot. E a porção de hoje, desse Shabbat, Hol Hamoed, é o texto de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12, até Êxodo 34, 26. Essa é a porção lida hoje, a porção final, da Torá. Ela será lida no domingo. E esse texto de Êxodo 33, ele diz algo tremendo, já inserido dentro dessa celebração. Porque diz assim: Moshe disse a Adonai: Vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste: eu o conheço pelo nome. E também, você encontrou favor em meus olhos. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação teu povo. Adonai respondeu: tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Moshe respondeu: se tua presença não estiver conosco, não nos faça partir daqui, pois de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e teu povo, se não indo tu conosco? Isso é o que nos distingue, a mim e a teu povo, de todos os outros povos da terra. Isso é o que faz distinção de mim, do teu povo, em relação aos demais povos da terra. O que distingue nós dos demais povos da terra? O Senhor conosco, o Senhor nos guiando, o Senhor habitando no meio de nós. E o tema de tabernáculos, o tema dessa celebração que nós estamos vivendo de Sukkot, é exatamente isso: o Senhor no meio de nós, a presença do Senhor no meio de nós. E esse texto fala algo tremendo. Ele diz que eu não vá sem a tua presença. Há um reconhecimento aqui de Moshe e desse povo, que se o Senhor não for com eles, se o Senhor não estiver com eles, de nada vale nada que eles possam fazer. Eles reconhecem que eles dependem totalmente do Senhor. E essa celebração fala isso forte ao meu coração e ao teu coração, a nossa total dependência do Eterno. É isso que faz com que você seja diferente dos demais povos. O Senhor habitando em você, o Senhor habitando no meio de nós. O que vai fazer dessa estrutura aqui
Diferente é a presença do Senhor. Como já dizia Mateuzinho, não é o tijolo que te protege. Não é o tijolo, não é essa estrutura aqui que faz a diferença entre nós e os povos. O que faz a diferença é aquele que está aqui. Aquele que está nos conduzindo. E o nosso tema de hoje, o Eterno habitando conosco no deserto. Mas antes de falarmos sobre o Eterno estabelecendo conosco no deserto, vamos falar sobre o estabelecimento dessa festa, saber qual é a importância dela, entender ela. E eu vou deixar claro para vocês, eu não vou me conter no deserto, não vou conseguir ficar só no deserto. Embora esse fosse o objetivo de hoje. Mas lá em Levítico capítulo 23, do versículo 39 ao 43, diz assim: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando recolherdes o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno. Primeira coisa que você precisa entender aqui, a festa é do Eterno. A festa não é minha, a festa não é tua, a festa é do Eterno. Por 7 dias. No primeiro dia será dia de descanso solene, e no 8º será dia de descanso solene. E tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, etrog, palmas de palmeira, ramos de murta e de salgueiro de ribeiras, e vos alegrareis diante do Eterno, vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta como festa ao Eterno, por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis, nas cabanas, Sucote, habitareis por 7 dias. Todo natural de Israel habitará nas cabanas, para que as vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. Essa celebração que nós estamos vivendo é uma celebração de 7 dias. E alguns fazem como que uma confusão, 7 ou 8. Depois diz mais ao 8º dia. A celebração de tabernáculo é uma celebração de 7 dias. Só que o Senhor estabelece um 8º dia especial após a celebração, e nós vamos entender exatamente o que acontece. Nós vamos entender exatamente o que são esses 7 dias e o que é esse 8º dia dentro da celebração. E qual a importância de nós celebrarmos não só tabernáculo, mas as demais festas estabelecidas pelo Senhor. Mas o que diz aqui pede que nesse tempo, primeiro vem um mandamento dizendo: se alegre. É a única festa que traz esse mandamento. Você deve se alegrar, você tem que se alegrar nesses dias. E nós vamos entender o porquê também da presença dessa alegria, desse regozijo, desse gozo em meio à festa de tabernáculo. Diz: 7 dias habitareis em cabanas. Para quê? Para que você se recorde do tempo que o povo viveu em cabanas no deserto. Então essa festa ela vem fazer o quê? Fazer com que você traga a lembrança. O Eterno e o povo no deserto. Esse é o tema que ficou para mim. Falar sobre essa festa dentro daquele tempo do deserto. Se você olhar para a festa de tabernáculos, você vai ver que ela tem uma revelação profunda. Ela fala profundamente sobre o passado. Ela fala também profundamente sobre o presente. E ela fala também profundamente sobre o futuro. É uma festa riquíssima em revelação. É a festa que mais revela o Mashiach, Yeshua. Em todos esses tempos, no passado ela falava de Yeshua.
No presente ela está falando de Yeshua. E ela vai falar sobre o Yeshua no futuro. Sobre o Mashiach no futuro também. Mas antes de entrarmos no deserto e contemplarmos o deserto, e aí eu vou pedir a mesma coisa que eu te peço em toda celebração. Vamos nos ir até aquele momento, viver aquele momento. Se eu vou falar de deserto, vá para o deserto comigo. Viva o deserto hoje aqui comigo, é o que eu te peço. Mas olha que coisa tremenda, Colossenses 2, do versículo 16 ao 17, diz assim: por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Chodesh, ou Shabat, festa de lua nova, ou Shabat. Essas são sombras do que virá. Essas festas, essas celebrações, está escrito, são sombra do que virá. Mas diz, o corpo, porém, é do Messias. O corpo, porém, é do Mashiach. Está dizendo que todos esses rituais, todas essas celebrações são sombra de um corpo. E esse corpo se chama Mashiach. O que é isso? Que na verdade essas festas estão revelando, todas as festas falam sobre Yeshua. Todas as festas revelam Yeshua, revelam o Mashiach profundamente. Então, de início, não tem como nós desvincularmos as festas do Mashiach, de Yeshua. Outro dia um rapaz virou para mim e falou: você está preocupado com esse negócio de festa? Você tem que se preocupar de falar do Mashiach, de Jesus. Falou assim. Mas todas elas falam disso profundamente. E você vai ver isso aqui hoje à noite. Não há nada que revele mais, não há nada que te faça compreender mais Yeshua do que as festas. E principalmente, pode marcar e escrever isso aí, principalmente essa celebração de Sukkot. As festas são a sombra de um corpo chamado Mashiach. Sukkot é uma festa que nos lembra o tempo em que o povo vivia no deserto em cabanas. E essas cabanas, essa sucá que é falada aqui nessa celebração, a sucá representa a fragilidade, representa a temporariedade, representa a dependência. Essa cabana que nós montamos lá, cada um montou na sua casa, nós montamos uma lá atrás também, ela está representando a fragilidade. Por quê? Porque se você olhar, ela é muito frágil. Ela não tem toda essa estrutura que você tem aqui numa casa de tijolo, de cimento, como diz o Mateus. Então ela demonstra uma fragilidade, porque ela está revelando, sabe o quê? O nosso corpo físico, que é frágil. Ela representa também a temporariedade. Por quê? Porque eles acampavam no deserto e ao mover de Deus eles desmontavam, não era permanente, desmontavam e aí iam para um outro lugar. Está demonstrando que é a temporariedade da sucá. Nós hoje estamos aqui, mas isso aqui tem um tempo, é temporário. Esse corpo físico é temporário. É isso que a sucá revela. E a dependência, porque está vivendo em cabanas no deserto, é uma dependência total do Eterno. Então está revelando isso para mim, está revelando isso para você. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Isso, tabernáculo está revelando através do deserto, do tempo que eles viveram no deserto. E aí eu te pergunto, porque se você lê a Torá, está escrito lá a palavra Sukkot. E Sukkot, na verdade, é essa cabana. Sukkot, na verdade, não tem nada a ver com o Mishkan. E aí, respeitando as posições
respeitando as posições, eu vou colocar a minha um pouco. Se eu olhar nessa celebração, se eu olhar apenas para Sukkah, me diz aonde está o Mashiach. Se eu olhar simplesmente para Sukkah. Onde está a sombra do Mashiach em Sukkot? Essa é a minha pergunta a você. Esta é a festa onde mais vemos a sombra do Mashiach. Embora o tema da festa seja a Sukkah, no centro do acampamento, olha para o deserto, a Sukkah está lá, mas no centro de todo o acampamento nós temos o Mishkan. E ele chama a atenção. Todo aquele que sai da sua tenda, que olha, chama a atenção, é tomada a sua atenção, é levada ao Mishkan. Até porque lá, quando você está passeando em meio ao acampamento, se você estiver de noite, vai ver uma grande coluna de fogo. Se é de dia, você vai ver uma grande nuvem de glória. Não tem como viver em Sukkah, no deserto, sem contemplar, sem estar atento e ser chamada a sua atenção para o Mishkan. Não tem como. Amém. Porque ali está a manifestação da glória. Ali está a fonte da glória. Embora o tema da festa seja Sukkah, no centro do acampamento está o Mishkan. Não tem como estar no acampamento e não fitar os olhos nele. O Mishkan é a sombra do Mashiach. Amém. Quantos aqui já estudaram o Mishkan? Ele fala e revela o tempo todo o Mashiach, Yeshua. O que você vê ali é exatamente a figura do Mashiach. De uma forma também temporária, como ele veio quando encarnou e o verbo se fez carne. Quando você chega ali, você tem uma primeira porta, a porta chamada O Caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Na segunda entrada, você tem a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E na terceira, no véu, você tem a vida, o caminho, a verdade e a vida. E ele revelou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. A celebração toda de tabernáculo tem seu ápice voltado para o Mishkan, voltado para o templo. Toda a celebração envolve o templo, envolve sacrifícios no templo, envolve águas sendo derramadas no templo. Os olhos se voltam para o templo o tempo todo. O tempo todo, gente. Os sacerdotes que servem no templo, é o único momento que todos trabalham. No mesmo momento. Eu vou te mostrar hoje que há os turnos, mas na festa de tabernáculo, todos são convocados a trabalhar. Amém. Imagina o movimento e a intensidade dessa festa. Gente, é algo fabuloso você compreender isso e começar a viver isso dentro de você. Você precisa fazer isso hoje. Desperta! Comece a sentir isso borbulhar dentro de você, gente. Entre nesse ambiente de celebração, entre nessa alegria, seja tomado por essa presença. Viva a festa! Não apenas ouça sobre ela, não apenas aprenda sobre ela. Viva ela hoje, viva ela agora, com essa mesma intensidade. Amém. Aleluia. Só fazendo isso, você será alcançado pela unção e a glória que há nela. Você quer mais uma relação de Sukkot com o Mishkan? Vamos lá. Você lembra que em Yom Kippur nós falamos aqui que após aquele pecado do bezerro de ouro, e aí Moshe volta ao monte, pedir ao Senhor misericórdia pelo pecado do povo, interceder pelo povo, em arrependimento, clamar ao Senhor por misericórdia, e lá ele fica mais quanto tempo? 40 dias. E aí ele desce. Quando ele desce com a decisão
A misericórdia do Senhor concedida ao povo, ele desce quando? Em Yom Kippur. Em Yom Kippur. E depois disso, quando é, e a literatura judaica traça isso, quando, qual o dia em que o Mishkan é construído? Começa a ser construído? Dia 15 do 7º mês. Olha a relação. E dizem ainda qual o dia que Salomão começa a construir o templo? Em 15 de Tishrei. A mesma data que marca o início de tabernáculo, tendo como ponto e foco o Mishkan, tendo como ponto e foco o templo. Eu preciso entender o que está no centro do acampamento. Estou no deserto, gente. Se imagine no deserto. Você está lá, lá está a sua açúcar, lá está o Mishkan no deserto. E em Êxodo 25:8 diz assim: e me farão, olha só, o povo está acampado. E aí o Eterno diz: me farão um santuário, e morarei entre eles. Interessante, quando você pega o original dessa palavra entre eles, você vai encontrar essa palavra aqui, Betoham, de torno, de dentro deles ou em meio a eles. E normalmente se traduz para no meio deles. Normalmente a tradução vem essa. Mas acredito que é porque não conseguiram alcançar a dimensão do que tem aqui, quando vieram traduzir essa palavra. Porque a melhor tradução é: construa um santuário no meio do teu acampamento, para que eu habite dentro deles. Sabe por quê, gente? O Mishkan é Yeshua, representa Yeshua. E como que o Eterno poderia habitar no meio de nós? Como ele habita no meio de nós? Através do Espírito, do Ruach, da essência dele. Parte da essência dele está habitando em nós. Mas como isso foi possível? Só através de Yeshua. Construa o tabernáculo, construa o Mishkan, porque isso vai tornar possível a minha habitação dentro deles. Por isso Yeshua vem e habita no meio de nós. Vocês estão entendendo, estão acompanhando? É necessário que ele venha e habite no meio de nós, para que aí possa, agora vocês receberão do meu Espírito. E ele explica: digo meu, porque tudo que vem do Pai, tudo que é do Pai é meu. Só assim nós vemos isso se tornar uma realidade. Se você olhar ainda para o Mishkan, você vê dentro do próprio Mishkan as 3 principais festas da peregrinação. Quais são as 3 principais festas de peregrinação? Primeira, Pessah. Segunda, Shavuot. Terceira, Sukkot. Quando você entra no Mishkan, o primeiro ambiente que você tem ali, o átrio, você tem um altar de sacrifício. Pessah. Passou agora na segunda entrada, você está num santo lugar. O que você tem ali? Óleo, luz, palavra, revelação da palavra. O que é isso? Shavuot. Lembra Shavuot? A entrega da Torá. E agora, quando eu chego no lugar, no Santíssimo, no lugar de maior intimidade, no lugar onde Ele vem e habita, aonde a sua glória se manifesta, eu tenho o quê? Sukkot. Revelado dentro do próprio Mishkan. Aleluia. E alguns falam isso aqui: mas hoje eu já tenho o corpo.
Não preciso mais da sombra. Muitos falam isso. Não sei quantos já ouviram aqui. Eu não preciso mais de sombra, eu não vivo mais de sombra. Yeshua já veio. O corpo já veio. Para que eu quero a sombra? Será que eu preciso da sombra? Quando olhamos para a festa de Sucote, vemos a sombra de quê? Vamos ver se a sombra tem valor aí. Se ainda há sombra nessa celebração. Eu vejo a sombra de quê? Primeiro, da vinda do Mashiach. Ele veio, João 1, e ele veio, o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Aí acabou, Alexandre. O que mais que eu quero nessa festa? Essa festa revelava o Mashiach, tabernaculando entre nós. Para que eu quero mais isso? Não me fala mais nada. Não fala mais nada porque você é curto. Porque não revela só isso, a sombra. A sombra revela ainda, fala de que ainda? Da habitação do Eterno em nós através do Rua, do Espírito. Ah, mas isso eu também já vi. Isso eu também já vi se cumprindo. Mas fala mais. Fala da segunda vinda do Mashiach. Aleluia. Porque também essa celebração também diz, ele virá tabernacular eternamente conosco. Então essa celebração continua sendo sombra do porvir. Amém. Fala de que mais? Fala das bodas do Cordeiro. Alguém já viveu isso? Não. Então ainda tem sombra falando. Fala mais de quê? Fala do estabelecimento do reino. A não ser que você já tenha vivido isso, então não faça mais a festa. Agora, se você não viveu isso ainda, essa festa está falando, está revelando, está nos conduzindo, sem contar em todos os valores extraídos das lembranças dos fatos que envolvem as festas. O fato de algo já ter acontecido, gente, não tira o valor da lembrança. E as escrituras, a Torá, toda hora fala e valoriza o aspecto de lembra. Lembra, lembra, lembra. Lembra de onde você caiu. Lembra, sabe para quê? Para ver quem foi que te levantou. Quem foi que te ergueu. Para saber quem você era e quem você hoje é. O que o Eterno fez na sua vida. Por isso ele fala, irmão. Lembra de quando você estava no Egito. Lembra que eu te livrei do Egito. Lembra que eu te fiz caminhar 40 anos ali naquele deserto, mas te sustentei, mesmo em meio ao deserto. E ali você aprendeu quem era o teu Deus. Ali você aprendeu que eu era aquele que te dava provisão. Ali você aprendeu a depender de mim. Amém? Então lembrar é glória. Aleluia. Sucote é uma festa estabelecida para as nações. Zacarias, capítulo 14. E aí você vê algo tremendo. Aqueles que falaram, não precisa mais. Ah, meu amigo, ele vai ter que celebrar. Senão, vê o que o profeta vai falar aqui, ó. Profeta Zacarias, no capítulo 14, vejam, vem o dia de Adonai, naquele dia, seus pés permanecerão sobre o monte das oliveiras. Está falando de que dia, gente? Que ele colocará os seus pés sobre o monte das oliveiras, vai ver um tremor naquela terra, que vai dividir aquele monte em duas partes, e ali vai haver um buraco, vai se romper ali, aquela porta lá que está fechada, a porta formosa, que fecharam porque tinha uma profecia dizendo, o rei vai entrar por aqui, fecha para que ele não entre. Aquela porta vai se abrir e ele vai entrar.
Zacarias está profetizando isso e olha o que ele fala nesse tempo. E o monte das oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. E Adonai reinará sobre o mundo todo. Por fim, os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão todo ano para adorar o rei Adonai Tsebaot e para guardar a festa de Sukkot. Aleluia! Ele estabelece o seu reino. Todas as nações, está dizendo o profeta, vão subir para adorar ao Senhor. Quando? Na festa de Sukkot. Depois da vinda, gente. Será que tem importância eu viver? Olha aqui. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei Adonai Tsebaot, nenhuma chuva cairá sobre eles. Se a família do Egito não subir, se ela se recusar a vir, não ocorrerá a enchente anual do Nilo. Além disso, virá a praga com que Adonai ferirá as nações que não subirem para guardar a festa de Sukkot. E aí? Será que eu preciso celebrar? Será que se esgotou, se cumpriu lá com a vinda do Mashiach? Com a primeira vinda do Mashiach? Aleluia! O Salmo falou já muito bem aqui no domingo, sobre as quatro espécies. Então não vou falar sobre as quatro espécies, só queria falar uma coisa, porque nós estamos falando aqui, que essa festa é para as nações. Quer ver uma outra prova de que essa festa foi estabelecida para as nações? Sabe quantos bois são oferecidos em sacrifício, eram oferecidos em sacrifício nessa celebração? Está lá em Números 29, 70. Sabe o que representa 70? Representa todas as nações da terra. Sempre que você vê a palavra falando de 70, você pode entender, está representando todas as nações da terra. Quantas pessoas chegaram com Jacó no Egito? 70, representando todas as nações da terra. Quer ver outra coisa que representa todas as nações? Os quatro cantos da terra. Sempre que eu falo do quadro, eu estou falando de todas as nações. E olha só, quando esses elementos que fazem parte da celebração, quando eles juntam os elementos, eles movem o elemento para onde? Os quatro cantos, para cima e para baixo. Porque o movimento aqui está representando a adoração. É um chamado da adoração a toda a terra. Toda a terra é chamada nesse tempo para vir adorar ao Rei da Glória, para se alegrar. Mandamento: se alegre. E isso vem como um chamamento a toda a terra. Aleluia. Deserto é lugar de dependência total. O que eu aprendo no deserto, que você aprende no deserto, que a sua vida não está fundamentada no natural, mas no sobrenatural, na emuná. O que é emuná? Fé, confiança. Mas o que é fé? O que é confiança? O conceito de confiança, de fé judaico, não é apenas assim, eu creio. Não é apenas, eu acredito. Mas é uma confiança que se manifesta em atos, em práticas. Não adianta dizer eu acredito e não se mover, mas a fé
no conceito do judaico, é a manifestação, são atos. Eu te mostrarei a minha fé com os meus atos. A fé sem obra é morta. Esse é o conceito. Isso nós precisamos entender. Isso é fé. Estar no deserto, aprender essa dependência, nós temos aqui nessa celebração. É um tempo que nós precisamos rever isso. Eu tenho que saber que toda a minha dependência está no Senhor, que eu dependo única e completamente do Senhor. Uma coisa interessante também na celebração de Sukkot é que a porta deve permanecer aberta. O que simboliza isso? Por que a porta da Sukkot tem que estar aberta? Sabe o que isso está representando? Por que aquele povo mantém a porta aberta? Isso tem uma representação tremenda, gente. Isso está dizendo que o estrangeiro pode vir e entrar. E se ele vier e entrar, ele fará parte, será tratado como família. Ele será como família. Ele sai agora da Sukkot, ele é família. É um só povo. Aqui nós vemos o enxerto da igreja. Nós vemos aquele que não era povo, agora se tornando povo. Então o tabernáculo também está clamando: venha! Faça parte desse povo, faça parte dessa herança. O chamamento é para todos os povos. Olha aqui, os 4 lados. Venham, venham todos que querem vida. Aleluia. Nessa festa, os princípios da hospitalidade, receber, e unidade, segue e se torna um. São enfatizados. O que entra será integrante da família. Um só povo. Você lembra os elementos das espécies sendo unidos? Um só povo. Um só povo. Uma só família. Então o tabernáculo está gritando: vem! Vem fazer parte dessa celebração. Outra coisa tremenda em tabernáculo. Como vivia aquele povo. Lembra o primeiro texto que a gente leu da porção? Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Quem é que vai comigo? Se o Senhor não for, eu não irei. E aí o Senhor: eu vou contigo. Durante a noite eu vou te guiar numa coluna de fogo. Durante o dia eu estarei contigo em uma nuvem. Eu estarei te guiando. Se eu estiver parado, você fica parado. Se eu me mover, você se move. Tabernáculo nos ensina a viver assim. Se eu viver assim, guiado pelo Senhor, totalmente dependente dEle. Deixa eu olhar, a nuvem está parada daqui, eu não sei. Faça sol, faça chuva, gritem os inimigos ao redor. Se a nuvem está aqui, eu vou ficar aqui. Fala mal, vizinho. Se a nuvem está aqui, eu vou ficar aqui. Apedreja. Se a nuvem está aqui, eu vou ficar aqui. Me chame de seita, mas se o Senhor está aqui, eu estarei aqui. Glória a Deus. Mesmo que seja o único, sozinho no deserto, mas com a nuvem de glória. Sozinho no deserto, mas com uma coluna de fogo. Aleluia. E sabe uma coisa mais linda que eu estava contemplando hoje? Quando eu vi aqueles filmes, que eu vi o povo no deserto, e eu vi aquela coluna de fogo, e eu vi aquela nuvem, eu falava assim: caraca, como é que eu queria ver isso? Como é que eu queria viver isso?
Que coisa tremenda essa coluna de fogo no meio do deserto, guiando o povo. Que coisa tremenda essa nuvem à frente guiando o povo. E eu olhava e falava, eu queria tanto viver isso. E pensava na minha ignorância, pena que passou. Posso te falar uma coisa? Você vai viver isso. Você vai ver a coluna de fogo que estava no deserto. Você vai ver a nuvem que estava no deserto. Eu não estou trazendo uma profecia nova não, gente. Quem falou isso foi Isaías. Olha o que disse Isaías. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, repara também quando os textos falam de fruto. Fruto. Por quê, gente? Nessas três festas, a primeira, Pêssar, nós temos o quê? Cevada. Na segunda festa, Shavuot, nós temos trigo. E nessa agora nós temos frutos. Então sempre que fala do fruto, você fica ligado. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante. Quando? De noite. Nuvem de dia, fogo de noite, sobre o monte Sião, pois a glória estará sobre todas as coisas como uma roupa. Olha que coisa linda. Se eu entrar e começar a falar da roupa, então, a roupa aponta para uma morada. E muito mais, a roupa fala algo mais profundo até do que simplesmente sucar. Porque ela é uma morada, mas uma morada que está relacionada ao casamento. A futura morada do noivo com a sua noiva. Fala de uma morada agora com intimidade. E eu gosto muito daquela palavra, intercurso sexual. A palavra conhecimento em hebraico fala disso. É como se o homem e a mulher tivessem uma relação se tornando uma só carne. Tamanha a intimidade. Açúcar dará sombra durante o dia para proteger do calor. E ela também proverá refúgio e cobertura contra a tempestade e a chuva. O que é diferente aqui agora? Essa açúcar hoje aqui, ela é frágil, ela é temporária. Agora, essa açúcar aqui, como é que ela é? Permanente. Ela dá refúgio, proteção. Não há fragilidade nela. Porque o que está ali naquele lugar, junto com aquela roupa, é o quê? Fogo e nuvem do Senhor. A glória do Senhor. No deserto, olha como é que o deserto revela, gente. No deserto, nesse tempo, o que o Senhor fez? Nesse tempo nasce a identidade na qual nós fomos enxertados. Ali nasceu a identidade daquele povo, identidade que eu fui enxertado e que você foi enxertado. Nasceu ali naquele tempo de deserto. No deserto, o Senhor vem tabernacular no meio de nós para se fazer conhecido. Aleluia.
O Senhor quer se fazer conhecido de mim e de você. Ele quer se revelar a nós na mais profunda intimidade. Está pronto para viver isso? Está pronto para ser essa unidade com Ele, assim como Ele era um com o Pai, e era um com o Pai a tal ponto que Ele falava, quando alguém perguntava: o Pai, cadê o Pai? Olha para mim! Você olha para mim e não consegue ver o Pai. Olha para mim e veja o Pai. Porque a intimidade é tão profunda que quem olha para Ele, olhava para Ele, via o Pai, a manifestação da glória do Pai. As palavras que saíam da boca dele não eram dele, propriamente dito, era do Pai. Ele disse isso. As palavras que digo não são minhas, vêm do Pai. E Tabernáculo fala que nós podemos viver isso. Ele nos chama e nos convida para viver isso. Essa intimidade profunda ao ponto de olharem para mim e verem o Pai. Aleluia. E tremendo que diz que vocês devem celebrar para quê? Para saberem as vossas gerações. E o interessante é que quando a gente olha para o deserto e vê ali toda uma geração passando aquele tempo, surgindo em meio àquele tempo uma nova geração. No deserto surge uma nova geração, apontando profeticamente para o quê? O que essa nova geração mostra? Um novo tempo em que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Fala de um novo tempo, de uma nova geração, que eu farei parte, que você fará parte. 40 anos os conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé sandália. A roupa deles não envelhecia. O sapato deles não envelhecia. Aqui nós temos a revelação daquilo que é corruptível, agora é incorruptível. Você percebe isso? Nada se desgasta, nada se corrompe. As vestes não se corrompe. Fala de uma nova geração. Quem era aquele povo no deserto? Jeremias, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: vá e grite aos ouvidos de Jerusalém, que Adonai diz isto: lembro-me de sua devoção quando era jovem. Devoção. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. Israel foi separado para Adonai, as primícias de sua colheita. Diz aqui que Israel, naquele tempo de deserto, era como uma noiva devota, uma noiva que o seguia onde ele fosse, era conduzida por ele, uma noiva separada, santa. Esse era o povo no deserto que nós precisamos olhar e lembrar. Quem somos nós hoje? Será que há em nós dedicação? Será que hoje nós buscamos a direção, seguimos o Senhor? Será que nós somos separados, santos? Podemos dizer que somos as primícias da colheita? O Mishkan no deserto revela Yeshua HaMashiach. A
Através dele o Eterno habitaria entre nós, ou melhor, em nós. Nele nós vemos as 3 portas, o caminho, a verdade e a vida. Vemos os 3 ambientes, Pessa, Shavuot, Sukkot. E aí você olha que tremendo são as festas. Yeshua, ao vir na sua primeira vinda, ele cumpriu o Pessa. Lembra? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em que celebração morreu o Mashiach? Pessa! Ele era o Cordeiro Pascual, o sacrifício. Logo depois de Pessa, nós temos o que? Primícias. Exatamente na data que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque a festa das primícias fala sobre o quê? Que ele é a primícia dentre os mortos. A primícia da ressurreição dentre os mortos. Ele está anunciando ali, na festa das primícias: eu sou o primeiro dentre os mortos que ressuscita. E aqueles que estão em mim ressuscitarão comigo. Aleluia. Depois, ele cumpre então primícias. E depois nós temos o que também? Já no meio dessa festa também de primícias que ocorre dentro dos pães ágeis, matzot. Por quê? Remoção do fermento, remoção do pecado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele cumpre. E aí logo depois nós temos Shavuot, a entrega da Torá. E aí diz, e exatamente na mesma data ela diz: esperem em Jerusalém, até que recebam do alto o Espírito. E o povo espera. E eu te digo exatamente a quantidade de dias que eles esperaram aquele dia. Esperaram 49 dias. E aí no 50º dia diz lá: e no dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, veio o Espírito. E aí o que é o Espírito vindo sobre eles? O cumprimento dessa festa, que nada mais é o Espírito em nós do que a Torá, agora em nosso coração. Eu hoje conheço a instrução do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor através do Espírito que habita em mim. Aqui nós temos a concretização de toda a primeira vinda de Yeshua. Mas aí eu tenho uma nova sequência, que fala agora da segunda vinda do Mashiach. Yom Teruah, o anúncio de que ele vem, o anúncio da sua segunda vinda, o anúncio: eis que vem o noivo, eis que vem o rei. Yom Kippur, porque ele vem, e foi anunciado, ele vem, porque ele vem. Prepara-te, ó Israel, se orne, arrependimento, clamor por perdão, rever os nossos atos e atitudes. E aí chegamos em Sukkot, o grande casamento, o grande encontro com o noivo. Quantos dias dura um casamento judaico? 7 dias. Quantos dias duram a festa de Sukkot? 7. A resposta certa é essa: 7 dias. É o casamento. E o 7º dia de Sukkot se chama Rosh Hashanah. Esse dia é tremendo, gente. Imagina agora você está no último dia da festa, no último dia do casamento. Está quase na hora de você agora acabar a festa e ir lá, entrar na recâmara.
entrar na intimidade profunda. Por enquanto nós estamos no tempo da festa, da celebração, o 7º dia, Rosh Hashanah. Fala, o que é Rosh Hashanah? Grande salvação. E olha o que eu vejo aqui nesse dia, no 7º dia. Eram dias, e esse dia, o 7º dia, era um dia especial. Todos os dias eram dias especiais de serviço no templo, como eu já falei. E esse dia era mais especial ainda. Haviam 24 turnos de sacerdotes. Isso, inclusive, eu acho que o Marcelo vai falar amanhã, de um dos turnos, que é o turno para você ver quando nasce Yeshua. Mas era dividido em 24 turnos, 2 turnos por mês, dando um total num ano de 24 turnos. Um grupo do primeiro turno ia lá, fazia o serviço sacerdotal, depois saía, entrava o outro turno, um esquema de plantão, vamos falar se você entender. E aí o que acontecia nesses dias? Em Sucote, todos eles serviam. Então dividiram esses 24 em 3 grupos, de 8 cada um desses 3 grupos. 8 turnos, 8 que faziam parte daqueles turnos, iam fazer um serviço, mais um grupo de 8 ia fazer outro serviço, e outro grupo de 8 ia fazer outro serviço. Que serviço que eles faziam? Vamos lá. O primeiro grupo era responsável por fazer os sacrifícios. Depois você lê Números 29, você vai ver a quantidade de sacrifícios que tinha nessa celebração. Muito sacrifício, então não adiantava ficar um turno só, ficavam ali 8 grupos fazendo aquele trabalho, empenhado só nos sacrifícios que aconteciam naquele dia. O segundo grupo era responsável por levar as cinzas para fora, passava pela porta oriental e retornava com uma aravá, um galho de palmeira, indo em direção ao templo, movimentando, e colocavam no altar formando uma açucar e pedindo salvação. Eles vinham o tempo todo clamando o Salmo 118, gente. Salva-nos! Salva-nos! Era o grande grito daquele dia. O terceiro grupo era encabeçado pelo sumo sacerdote, que saía pela porta chamada Porta das Águas e descia. A rua era uma descida e ia até lá embaixo no tanque conhecido como Tanque de Siloé. E saía um grupo cantando em uma grande festa, ia até as águas de Siloé, pegava daquelas águas e voltavam com aquelas águas, dançando e cantando, tocando chofar, celebrando em meio às ruas. E vinham até o altar com aquelas águas. Esse era o terceiro grupo. Eu vou explicar um por um, para que você entenda. Pegavam daquelas águas que são chamadas de águas da vida. Maim, Raim. A pastora Luciana lavou os olhos dela com a Maim, Raim, com as águas do tanque de Siloé. Também. E olha que coisa interessante nessa festa. Olha como é que esse dia 7º é profético, gente. Quando eles vinham dançando e celebrando e tocando chofar, quando chegavam próximo à porta, vinham e tocavam o chofar, tum, tum, tum. Aí vinha um homem, com uma flauta na mão, era chamado flautista, e começava a tocar aquela flauta. E sabe como que ele era chamado também? O transpassado. Ele está revelando a figura do Mashiach naquele momento. Rosh Hashanah, 7º dia. Olha o que nós temos aqui. Também é chamado derramamento das águas. Gente, essa festa também é chamada festa da colheita, por causa da colheita dos frutos. Ela também é chamada a festa das chuvas, porque ela se dá no tempo das chuvas, onde o clamor, e principalmente aqui nesse momento, nesse ato, era feito um clamor para que viessem as chuvas. Chuvas essas que eram fundamentais para o próximo ciclo de colheita.
cevada, trigo e novamente os frutos. Então era um tempo de clamar: Senhor, manda das suas chuvas. E eles desciam, então, saíam do templo e desciam, vinham nessa cerimônia. E chegavam até o tanque de Siloé, pegavam daquelas águas, Maim, Raim, águas vivas, até o tanque chamado tanque de Siloé. E clamavam: venha a salvação, que venha o nosso Mashiach, que venha o nosso Salvador. Sabe o que quer dizer tanque de Siloé, não sabe, gente? Tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado. Tanque do enviado. Quem é o enviado, gente? Mashiach, Yeshua. Ele foi o enviado, ele é um dos títulos, Emanuel, Deus conosco. E há uma frase no Talmud que foi dita pelo Tiago ontem, que diz que quem nunca viu o regozijo no lugar onde se retira a água, para você ver como é que era o regozijo nessa celebração, nessa caminhada até o tanque para pegar essas águas. Pensa bem, gente, o sacrifício está lá. Um outro grupo está indo lá para fora, por uma porta oriental, levando as cinzas para fora e trazendo aquelas folhas que tinham aproximadamente 6 metros de altura, que era escolhida alta. E eles vinham então andando e sacudindo aquela folha assim, ó, sacudindo a folha para baixo e para cima. E aí você começa a imaginar o som daquele grupo de sacerdotes, cada um com uma folha e sacudindo. Imagina o som. Do outro lado está um grupo descendo, festejando, se alegrando. Salva-nos, salva-nos, Hoshana, Hoshana. E vai lá e pegar aquelas águas. De um lado o vento, do outro lado as águas. E caminhando agora em direção ao altar. Aleluia. As águas do tanque de Siloé, as águas do enviado. Essas águas vêm de uma fonte que foi escavado pelo rei, se não me falha a memória, Zedequias ou Ezequias, um dos dois. E a água vinha de uma fonte também conhecida como a fonte da Virgem. Quem é a fonte da Virgem? Ainda te ajudou, deu a dica. Quem é a fonte que jorra das suas águas? Águas de vida, águas que dão vida. Quem é essa fonte? Para você não ter dúvida, ele fala da Virgem. Para não ter dúvida. Yeshua é a fonte. E aí eles chegam ali agora com aquele jarro de água. E agora nesse último dia, no 7º dia, eles dão 7 voltas ao redor do altar. Aquelas folhas de palmeira são colocadas ali, formando uma açúcar. E eles dão a volta e a água agora vai ser jogada ali. Só que olha só, gente. Ao mesmo tempo eles estão clamando por chuva. Olha como é que vai falando a festa o tempo todo. Lembra da porção da Torá da semana passada, Razino, que nós falamos da chuva? O que era a chuva? A chuva era a palavra vindo sobre nós. E a palavra em nós nos leva para a intimidade com o Senhor, não é isso? Perto do céu, lembra disso, gente? Quem é a palavra? Quem é a Torá? Quem é o verbo? A chuva que eles estão clamando, que venha a tua Torá, que venha a tua palavra, e a tua palavra vindo. E agora a tua palavra estando em mim, eu vou ser levado a um lugar de intimidade profunda. Eu vou sair do 7º e vou entrar no 8º dia. Ali vai estar a intimidade profunda, você vai entender isso. As 7 voltas no altar e o derramamento das águas acontecem.
E eles derramavam essas águas ao som de Isaías 12. O que diz Isaías 12? Vamos abrir. Eu vou ler Isaías 12 e vou ler depois Salmo 118. Vejam, vou ler no versículo 2. Vejam, Deus é minha salvação. Estou confiante e não tenho medo, pois Yah Adonai é minha força e minha canção, e tornou-se minha salvação. Sempre que está falando aqui minha salvação, está falando do Mashiach, de Yeshua. Então vocês tirarão água das fontes da salvação com alegria. O que eles estão fazendo? Estão tirando as águas da fonte com alegria. Eles estão vivendo isso. Tiraram a fonte das águas. Tiraram as águas da fonte com alegria, da fonte da salvação. E eles pegam essas águas que eles tiraram com alegria da fonte da salvação, chegam no altar, e chegam ali no altar, gente, declarando isso aqui, ó. Salmo 118. Retiram com alegria, com júbilo, águas da fonte da salvação. Jogam as águas ali no altar agora e declaram: por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, liberta-nos. Salmo 118, versículo 25. Nesse momento da festa, quem está ali presente? Yeshua. João capítulo 7. E aí nesse momento que eles veem aquele povo vindo com alegria da fonte, tirando água da fonte da salvação, e chegando agora no altar, derramando das águas, clamando: salva-nos, salva-nos, água da salvação, salva-nos. E Yeshua vira e fala para eles assim. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? O que é mais tremendo é isso. A palavra solenidade, festas, é Moed. E Moed quer dizer ensaio geral, agendamento marcado. São ensaios. Sabe que coisa tremenda que eu estava pensando hoje aqui? Se tabernáculo não está falando simplesmente da primeira vinda, simplesmente, porque também fala, nós temos um acontecimento profético que ele veio tabernacular entre nós, mas se aponta para algo futuro, sabe o que está acontecendo? Yeshua está participando do ensaio. Yeshua participou do ensaio de tabernáculo, e ele está ali no meio de, é como se nós estivéssemos ensaiando algo aqui para uma grande festa de casamento. Nós ensaiamos, só que hoje vai ter um ensaio especial, que hoje o noivo vai participar do ensaio. Não é o casamento não, gente, mas o noivo vai participar do ensaio. Para o grande dia, ele vem participar do ensaio. E quando ele está ali no ensaio, eles derramam das águas que foram tiradas da fonte da vida, da água da vida. Ele fala o que? João capítulo 7, versículo 37 e 38. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo: eu sou a fonte das águas da vida. Quem vier a mim beber das águas que jorram de mim, do seu interior jorrarão águas, rios de águas vivas. A mesma água viva que está jorrando através de mim. O Eterno é que fez Yeshua fonte, e uma fonte inesgotável, ilimitada.
E ele jorra, ele é essa fonte que jorra, porque foi estabelecido assim pelo Pai. E ele falou: venha a mim, beba, que eu vou fazer de você rio, que jorre de você rios de águas vivas. Ele vira na festa e fala assim: olha, esse ensaio está falando de mim, está falando daquilo que eu vou viver, do meu casamento com vocês, da grande salvação. Yeshua participando do ensaio, gente, que coisa linda. Olha aqui nessa imagem o tamanho, olha lá, o galho que era trazido. Eu fico imaginando, gente, esse dia como é que devia ser fabuloso. Aquela fila enorme de homens vindo ali daquele vale que tem ali pela porta oriental. E era um caminho onde passavam as pessoas que vinham das outras cidades, era um dos principais caminhos, era aquele ali. De quem vinha de outras cidades, e muita gente vindo para Jerusalém por causa da celebração, ali presente em Jerusalém, por causa da celebração, e aquela fileira enorme de homens com aqueles galhos altos, e abanando, do outro lado outros cantando, jubilando, dançando. Salvação, salvação! Uma revelação profunda em toda Jerusalém, revelando a vinda do Mashiach. Revelando essa habitação, esse tabernacular através do Espírito. Gente, as águas e o som daqueles grandes galhos revelam exatamente o Ruach HaKodesh, o Espírito. Como se estivessem chamando: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, faça habitação em nós, venha tabernacular conosco, porque nada somos sem Tua presença, não sairemos se o Senhor não for conosco, não somos nada se o Senhor não estiver habitando em nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, amém. E aí acontece algo, termina a festa no 7º dia. Festas são 7 dias, mas e esse 8º dia? Que está escrito no 8º dia, dia solene. Que 8º dia é esse? Nesse dia, encerram todos os símbolos e rituais. Você não tem mais o etrog, o lulav, você não tem mais açúcar está desmontado, desmontou o açúcar, acabou o açúcar, não tem mais simbologia de nada. Acabaram as simbologias agora, no 8º dia. Sabe por quê? Vamos ver. Os judeus deixam o açúcar agora e retornam para as suas casas, sólidas. O que está dizendo é que nesse 8º dia eu não preciso mais de incentivo externo. Eu não vou precisar mais de um tizit para... eu tenho que guardar a lei do Senhor. Para me lembrar, ser um instrumento externo. Eu retiro as vestes. Olha o que simboliza, gente. É como se uma noiva estivesse retirando o vestido de noiva para entrar na intimidade. Um momento de intimidade. Ninguém entra para intimidade com o vestido de noiva, entra, gente. Tem que tirar o vestido de noiva. Você vai se expor completamente agora para o noivo. Você agora vai ter uma relação íntima e profunda com ele. Você vai ser um com ele. Olha para o casamento e entenda isso, gente. É como se num casamento acabou a festa. Aí você carrega a noiva nos braços e entra para o quarto. Isso é o 8º dia. Esse é o 8º dia. O 8º dia fala de um novo tempo. Lembra o número 8, gente? O número 8 fala de quê? De um novo tempo, novos céus, nova terra. Esse é o 8º dia. Marca um novo tempo. Quantas pessoas tinham na arca? 8 pessoas. Ia começar um novo tempo, uma nova geração. Quantos dias tem a semana? 7.
No 8º dia é o primeiro dia, é algo novo, é um novo ciclo. Por isso, 8º dia. No 8º dia simboliza, sabe o quê? Esse 8º dia que nós vamos ter aqui, que começa no pôr do sol de sábado e vai até... Não. Começa no pôr do sol de domingo. Após o pôr do sol de domingo, nós estamos vivendo esse 8º dia. Sabe o que ele está apontando? Nós voltamos à criação. Aquilo que foi interrompido, voltará. E dá-se início, então, àquela perfeição da criação. E é por isso, do novo ciclo, do voltar à criação, que no último dia será lido aqui 2 porções. A última porção da Torá, e aí nós celebraremos o encerramento da leitura, e a pessoa que faz a leitura da última porção da Torá, e vai ser o pastor José, é chamado, sabe de quê? Na cultura judaica? O noivo da Torá. Aleluia. Isso é bonito, não é? O noivo da Torá. E assim que passa e você entra no 8º dia, é lido uma introdução do livro de Bereshit, falando da criação. Sabe como é chamada a pessoa que faz a leitura? É uma outra pessoa que faz a leitura. Sabe como é que é chamado? O noivo da Bereshit. Glória a Deus. Aleluia. São 2 noivos. Aleluia, pastor. Glória a Deus. A festa do casamento ali acabou, voltamos à criação. São novos céus, nova terra, incorruptibilidade. A festa do casamento acabou, agora entramos na recâmara do rei, na intimidade profunda, conhecimento pleno. Isso é expressado na dança com o rolo da Torá. Existe algo que algumas pessoas acham estranho. Assim que termina lá a ministração da última porção, que a gente passa então do 7º dia para esse 8º, nós pegamos o rolo da Torá e a gente dança, e aí vai passando o rolo e você se abraça e dança, e as pessoas olham e falam: esses caras são loucos, que doideira é essa? O cara pegando o rolo e dançando com o rolo de Torá. Que é isso? Isso é uma simbologia riquíssima, gente. Olha aqui. A dança no rolo da Torá. O que é isso? A Torá é uma pessoa. A Torá é uma pessoa. É o Mashiach, Yeshua. É o verbo de Deus, é a palavra. E a dança com a Torá representa a intimidade exatamente do noivo com a noiva. Sou eu unido com ele, dançando com ele, jubilando com ele. Agora somos um, Yeshua, a palavra em mim. E clamamos nesse tempo aqui pela chuva. Que venha a chuva, que venha a chuva. Lembre, Razino, a Torá vindo como chuva e orvalho sobre mim e me levando então mais próximo do intimidade. Aleluia. Hag Sukkot Sameach.